Mas sem mais delongas, abra sua Bíblia em Abacuque, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1. Abacuque é depois do livro de Naum, antes do livro de Sofonias. Nós sempre pregamos de maneira expositiva, do começo ao final do livro, e hoje nós vamos iniciar então uma série de exposições nesse curto livro, mas é abençoado o livro, e nós em 3 sextas-feiras à tarde, nós vamos expor um capítulo de Abacuque. À noite nós estamos expondo Lamentações, mas normalmente na última sexta à noite nós sempre expomos uns salmos. Hoje nós vamos fazer a exposição dos Salmos 15, e é isso, e glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Por favor, abra sua Bíblia, mas não somente abra, mantenha ela aberta no nome de Jesus. Eu vou ler na versão NVI. Se a sua for diferente, não tem problema, mas eu gosto de informar, porque as versões são um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo e no final vai dar tudo certo, tá bom? Todo mundo achou? Você aqui e você em casa, Abacuque, a partir do capítulo 1, ou melhor, o capítulo 1 todo, e somente um verso do capítulo 2, está escrito assim: a advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem, fiquem atônicos e pasmem, pois nos teus dias farei algo em que não creiam, se vocês não fosse contado. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Verso 8. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para violências, suas hortas avançam como o vento do deserto, e fazem tantos prisioneiros como a areia do mar. Menosprezam os seus reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois destrói rampas de terras e por elas as conquista. Depois passam como um vento e prosseguem, homens carregados de culpa, que têm por seu Deus a sua própria força. Verso 12. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designastes essa nação para executar juízo, ó rocha, permitisse que ela aplicasse castigo. Teus olhos são puros, que não suportam ver o mal. Não toleras a maldade, então por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornar-te os homens como peixe do mar, como animais que não governam por ninguém. O inimigo puxa todos os anzóis, apanha suas redes e nela arrasta, então alegre-se e exulta. Por essa razão ele oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfrutas iguarias. Mas continua ele se esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Somente o verso 1 do capítulo 2. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa.
mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope. Abacuque, capítulo 1 e capítulo 2, verso 1. Eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o título: Quando as dúvidas chegam. Quando as dúvidas chegam. Mas antes de introduzir e dispor verso a verso, palavra por palavra, eu gostaria de ter um momento de oração com você. Se você puder, aqui ou em casa, curva essa cabeça, vamos juntos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra, e pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel, não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar, Senhor, o que é mais conveniente à nossa leitura primária, mas aquilo, Senhor, que está no seu coração. Que o mesmo Espírito que inspirou o profeta nesses sagrados escritos possa nos conduzir na interpretação fiel das sagradas letras. Ah, Senhor, como precisamos aprender e crescer nisso, porque as dúvidas têm chegado, as dúvidas em muitos momentos têm batido em nossas portas. Como precisamos do Senhor e da Tua palavra para esclarecer e confortar os nossos corações. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui ou em casa, agora ou posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. Quando as dúvidas chegam, quando as dúvidas chegam. Meus irmãos, você é alguém que tem dúvidas? Você tem vivido com questionamentos e dúvidas têm te assolado? Mediante a dor, mediante o desespero, as dúvidas têm chegado até você? Entenda algo, você não está sozinho ou sozinha nisso. O profeta Abacuque, autor desse livro que nós vamos estudar durante 3 sextas-feiras, ele estava com dúvida. Ele estava também nessa mesma pegada que você está. Ele estava com vários questionamentos do que estava acontecendo com ele e com a sua nação. O profeta Abacuque, ele profetiza em um tempo onde a sua nação, que era o reino de Judá, que era o reino dividido, já depois de todas as confusões que geraram a divisão do reino, estava em uma grande crise, uma terrível crise. E por que essa crise? Crise resultada por causa da falta de arrependimento da nação. Deus, nós vemos em todos os momentos, mas de maneira clara e especial no Velho Testamento, que Ele manda juízo para o seu próprio povo como um pai para disciplinar os seus filhos. Mas todos os juízos de Deus antes veio alertas. E veio, se arrependa, sai desse caminho, porque aí eu mudarei a sua sorte. Mas o povo em muitos momentos não mudou. O povo em muitos momentos permaneceu. E aí Deus envia o juízo. E era isso que estava acontecendo com essa nação. Nesse livro sagrado, nós temos um diálogo entre um profeta e Deus. Ele é um livro diferente de todos os outros profetas, porque não é uma mensagem para o povo, é uma mensagem que é para o povo, mas de diálogo entre Deus e o profeta com seus questionamentos, e Deus com as suas respostas, Deus com seus decretos, e o profeta também com uma oração. Mediante esse primeiro sermão, então deixa eu dar uma introdução um pouco maior sobre esse livro. Esse livro ele pode ser dividido de, no mínimo, 5 partes. No capítulo 1, verso 1 a 4, nós temos a exposição da crise do profeta ao ver o pecado do seu povo. O primeiro questionamento, do verso 1 até o verso 4. O outro ponto é do capítulo 1, verso 5 ao verso 11, a resposta de Deus à queixa, o questionamento do profeta.
A queixa do profeta foi respondida, e Deus falou que ia levantar os babilônicos para castigar e disciplinar o seu povo. Capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, verso 1, que nós lemos, que vai ser a exposição de hoje, nós temos mais uma crise do profeta. Agora não era por causa das calamidades que estavam acontecendo, e sim porque Deus usaria os babilônicos. Como assim, Deus? Você vai usar os babilônicos para nos disciplinar? Outro ponto é o capítulo 2, do verso 2 ao verso 20, o capítulo 2 todo, onde nós temos a segunda resposta de Deus ao profeta, aonde ele fala, sim, eu vou usar os babilônicos, mas os babilônicos também serão castigados. Ninguém foge da soberania de Deus. E no capítulo 3, nós temos uma oração de Abacuque, que é uma espécie de salmos que era para ser entoado no culto judaico, e nós temos os últimos versos que nós conhecemos, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não tenha fruto na oliveira, todavia eu me alegrarei no Senhor. No final do livro ele traz essa realidade. Então esse é o contexto desse sagrado livro. Mas trazendo para o capítulo 1, para as reflexões que nós vamos fazer hoje mediante a palavra de Deus, é que as respostas divinas para a minha e para a sua vida apontam para mim e para você: creia na soberania de Deus. Se fosse para resumir e acabar agora, era isso. É isso que o Senhor vai levar o profeta a entender. Creia que apesar dos apesares, Deus continua sendo soberano. E por Ele ser soberano, entenda algo, crente, Ele age como Ele quer e no tempo que Ele quer. Muitas das nossas dúvidas, se não todas, é por causa da forma dos acontecimentos e do tempo dos acontecimentos. Nós achamos que somos melhores do que Deus e não concordamos do jeito dele de agir. E pior ainda, nós somos impacientes. Nós queremos as coisas para ontem, nós somos imediatistas. E Deus não é assim. Talvez nós temos um pai terreno que a gente faz uma pirracinha, ele se rende e faz o que você quer. Mas o Pai Celestial não faz isso. Por te amar as coisas não é do seu tempo. E é isso que o texto vai apontar. O profeta, ele começa esse livro em crise, e é isso que a gente vê no capítulo 1, crise, crise, crise. Mas ele termina o seu livro em confiança, que é aí nos versos que nós conhecemos muito bem, lá no final do capítulo 3. Mas o verso central desse livro, que também é central da nossa fé, principalmente nós que somos protestantes, que nós não vamos ver hoje, mas no capítulo 2, no verso 4, quando ele diz: o justo viverá pela fé. Esse é o ponto central do livro do profeta Abacuque, que nós vivemos não por vista, e sim por fé. Então é nessa direção que nós temos que ir. Quando as dúvidas chegarem, nós temos que permanecer com fé. Porque se nós permanecemos com fé num Deus soberano, que sabe de tudo e sempre tem o melhor, elas vão desaparecer. E elas não vão desaparecer simplesmente porque não teve respostas, e sim porque teve uma resposta, e uma resposta que deve tranquilizar o meu e o seu coração. Deus é soberano, Ele sabe o que é melhor fazer, então eu descanso. É isso que eu e você temos que entender quando as dúvidas chegam. Então que esse sermão de hoje, ele possa nos levar a saber como lidar quando a dúvida bater na nossa porta, quando a dúvida chegar. Leamos mais uma vez o verso 1, que diz assim: a advertência revelada ao profeta Abacuque. Meus irmãos, nós não temos muitas informações, ou melhor, nenhumas informações sobre o profeta Abacuque. A única coisa que nós temos é nesse livro, e no livro não traz muita informação, só traz o nome dele. O nome Abacuque significa abraçar, envolver. E é esse profeta que é levantado por Deus. E esse escrito foi escrito provavelmente, eu falo sempre provavelmente quando eu falo de datas, porque é muito difícil datar escritos de 3.000 anos atrás. Mas é provavelmente 600 anos antes de Cristo. Ele viveu numa época, como eu já falei, que o povo tinha apostatado da fé. O povo de Judá tinha abandonado a Deus. E aí então Deus dá uma advertência por meio do profeta para ser transmitida ao povo.
E essa palavra advertência, que é traduzida aqui na minha versão, ela significa um peso, quando nós vamos analisar no hebraico. E é isso, é realmente uma palavra dura que Deus estava dando para o profeta, consequentemente aos pecados deste povo. Do verso 2 ao verso 4, nós vamos ver o primeiro questionamento do profeta. Antes de ler, deixa eu trazer alguns pontos desse primeiro questionamento. O profeta estava aflito, o profeta estava angustiado. E por quê? Porque ele estava vendo o seu povo, o povo da aliança, o povo escolhido por Deus, se desviando de Deus, vivendo a vida de qualquer maneira. Eles não estavam vivendo como um povo escolhido, eles não estavam vivendo como um povo sábio. E ele sabe que não cumprir a aliança, não seguir os preceitos de Deus, conhecendo Deus, vem consequência. E ele então, ele tenta dialogar com Deus, interpelar a Deus, para que Deus faça algo. Porque na visão do profeta, nós vamos ver isso, Deus estava sem fazer nada. Deus estava dormindo, Deus estava de férias. E talvez é essa a percepção de muitos. E Deus vai mostrar para o profeta que ele não está inativo, que ele está agindo. Talvez nós não estamos vendo o agir de Deus, e talvez nós não estamos entendendo o agir de Deus, e estamos falando, não, isso não é Deus não, e pode ser Deus. É essa reflexão que o texto sagrado vai nos levar. E aí o verso 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Aqui nós temos uma pergunta do profeta: até quando, Senhor? O profeta está questionando a Deus, por causa que na visão dele, a sua oração não foi respondida. A dúvida de Abacuque, aqui nesse verso, está no suposto silêncio de Deus, na suposta inatividade e despreocupação da parte de Deus, em vista do pecado do povo, em vista das situações que estavam acontecendo em Judá. Esse verso, ele expressa, na visão do profeta, é claro, uma tolerância a Deus pelos injustos. Deus estava tolerando os babilônicos. O profeta, ele faz pirraça e ele não aceita Deus usar o império dos caldeus ou dos babilônios, que é a mesma coisa, talvez na sua versão está escrito caldeus, para oprimir Israel. Eles não aceitam que os babilônicos seja o instrumento da ira de Deus. A pergunta que eu te faço: você se sente como Abacuque? Você se encontra hoje como a sua oração não está sendo ouvida? Pastor, eu estou orando. Pastor, eu estou clamando. Mas Deus não está me ouvindo. Mas Deus não está me respondendo. Será? Porque o problema de Abacuque não era a resposta de Deus, e sim a percepção à resposta de Deus. Talvez Deus está te respondendo sim, meu irmão. É você que não está percebendo. Ou como Abacuque, é você que não está recebendo a resposta que você queria. E porque não é o que você queria, você acha que Deus não está respondendo você. Reflita sobre isso, você que está com esse questionamento, sobre que Deus não tem te respondido. Mas verso 3 e 4 diz assim: por que me fazem ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo o lado. Por isso a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Outra pergunta de Abacuque. Ele pergunta: até quando verei a injustiça? Será que você e eu, como Abacuque, nós estamos sem entender os planos de Deus? Nós estamos achando que os planos de Deus, na verdade, são injustos, são errôneos. Nós vamos refletir mais sobre essa realidade posteriormente. Mas nesse verso específico,
anteriormente à resposta de Deus, que já vai vir no verso 5, eu quero adiantar algo para você e tranquilizar o seu coração. Deus não ficou chateado com as perguntas de Abacuque. Assim como Jesus, no capítulo 11 de Mateus, não fica chateado quando pergunta para ele, os discípulos de João, se ele é o Messias. Mas irmãos, entenda algo. Deus não tem problema com dúvidas. Deus não tem problema com perguntas. Quem tem problema são líderes autoritários. Quem tem problema são pessoas despreparadas. Quem tem problema são pessoas que não são humildes, porque em muitos momentos nós não sabemos de tudo, e ela não consegue falar assim, eu não sei sobre isso. E ao invés de ser transparente e humilde, a pessoa quer calar as nossas vozes e não quer nos ouvir. Deus não é assim, não. Ele nem sempre vai falar o que você quer ouvir, mas Ele sempre vai te responder. E Ele nunca, em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ficou bravo com a pergunta de alguém. Perguntar não é necessariamente uma incredulidade, porque na verdade a verdadeira fé pergunta. E aí, mediante o responder dessa pergunta e dúvida sincera, você vai ter uma fé sólida. Porque uma fé que não questiona não é uma fé, é uma crendice. Você crê por crer, você já é acostumado, você não questiona. Por isso algo que eu sempre falo, hoje eu não falei, mas a sua principal função como ouvinte é me questionar, é saber se eu estou pregando de maneira certa. Foi isso que os bereanos fizeram em Atos, e Paulo elogiou ele. Paulo não brigou com eles, porque eles estavam conferindo a Bíblia. Então, mediante esse título, quando as dúvidas chegam, fique em paz. Deus não vai ficar irado, Ele vai te responder. Mas eu já te preparo, nem sempre vai ser o que você quer, mas Ele te responde. Ele não tem problema com dúvidas, como eu e você, nós não devemos também ter. Deus não disciplina o povo e o Abacuque por causa das dúvidas, sim por causa dos pecados dele. E Ele vai pacientemente responder aqui, no capítulo 2 também vai responder. Deus não tem problema. Sabe por que Ele não tem problema? E você sabe por que pessoas verdadeiras, homens e mulheres de Deus, não tem problema? Porque quando andamos na luz, a nossa vida é um livro aberto, não tem nada a esconder. Você tem dúvida sobre isso? Tá bom, aqui ó, isso, não tem problema, nós falamos. Mas se nós não queremos falar, é porque nós temos alguma coisa, e nosso Deus é a verdade, o nosso Deus é a luz, então Ele não tem problema com dúvidas nenhuma. Repito, em muitos momentos a resposta das nossas dúvidas não são palatáveis, são verdades duras, mas Ele responde, Ele não tem problema, e Ele não vai ficar irado com a minha e com a sua dúvida. Então, entenda algo, pode ir a Ele com as suas dúvidas. Eu como pastor estou aqui, mas principalmente Deus, pode ir a Ele e perguntar qualquer dúvida que você tiver. Aí sim, do verso 5 ao verso 11 nós vamos ver a resposta divina. E antes de ler elas, eu já quero enfatizar algo para você. Deus responde orações. Nós cremos em um Deus que responde orações. Por isso, meus irmãos, não desista de orar. Continue orando, porque nós cremos num Deus que responde oração. Mas aí que está o X da questão, uma nota de rodapé. Mas será qual é a resposta de Deus? Meus irmãos, nem sempre é o que queremos. Nem sempre Ele vai falar o que você quer. Ele, como um pai, e o maior pai e melhor pai do mundo, Ele vai falar, sabe o quê? O que você precisa. Em muitos momentos nós não temos essa maturidade. Os nossos filhos, ou melhor, quando nós éramos filhos, nós não tínhamos. E a nossa mãe falava, não mexe no fogão, não faz isso. A gente ficava bravo, a gente não entendia. Hoje, com a maturidade, você entende que era uma proteção os nãos das mães e dos pais, não? Deus é a mesma coisa. Nem sempre Ele vai falar o que você quer ouvir, mas sempre Ele vai falar o que você precisa ouvir. Mas independente se é algo palatável ou algo duro, Deus responde orações. Nunca se esqueça disso. E não ache que Ele não responda porque Ele não respondeu do seu jeito. Cuidado, que talvez você vai estar fazendo uma propaganda falsa de Deus. Deus responde orações. Versos 5 e 6 diz assim: olhem as nações e contemplem-as, fiquem atônicos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se vocês não fossem contados. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se
de moradias que não lhe pertencem. Abacuque está com dúvida. Abacuque está no questionamento. Deus responde a Abacuque. Qual foi a resposta de Deus? Eu vou trazer os babilônicos. E, meus irmãos, os babilônicos eram os inimigos de Israel. Sem entrar no âmbito, porque a gente não tem essa guerra aqui, e nem devemos ter, mas só para você entender um pouquinho, porque toda comparação não é perfeita. É como Deus, se Ele fosse disciplinar a direita política do Brasil, Ele trouxesse o principal governante da esquerda. Ou ao contrário, se Deus fosse disciplinar a esquerda do Brasil, Ele trouxesse o principal governante da direita. Eles, politicamente, são inimigos, são rivais. Então Deus pegou o outro do outro lado da ponte para disciplinar eles. Olha, agora você consegue entender também as dúvidas da Abacuque. Assim, Deus, como assim? Nós, por muito menos, nós já duvidamos, nós já descabelamos. Ele não deveria deixar de confiar em Deus, mas ele tem motivos para talvez não entender. Então era isso que estava acontecendo. Deus pegou os inimigos do seu povo, os babilônicos, para disciplinar o seu povo. Entenda algo, Deus, com eles e com você, Ele não vai passar pano para os seus erros. Se você não se arrepender dos seus pecados, as consequências virão. E talvez alguns dos seus pecados, mesmo arrependido, vai vir consequência. Como assim, pastor? Seja mais claro. Se você matou alguém, você pode pedir perdão, Deus vai te perdoar, talvez a pessoa, a família vai te perdoar, todo mundo te perdoou, mas a justiça tem que ser cumprida, você vai preso. Só um exemplo para você entender que Deus te perdoa de tudo, gente, tudo, e glória a Deus por isso, porque nós somos falhos, mas tem consequências. Mas aqui no caso específico está falando de erros não arrependidos, e então o juízo veio sobre o povo que se rebelou contra Deus. O povo, ele não ficou sem consequências, talvez demorou, e aí na demora a gente relaxa, mas o dia das consequências chegou. Como nós estamos aprendendo no livro de Lamentações à noite, muitas dores são causadas por Deus. E por quê, pastor? Para nos recuperar, porque é somente nas quedas da vida que nós acordamos para a vida, em muitos momentos. Eu e você temos que entender essa realidade. E aí, eu estou sempre falando que na ótica de Abacuque, Deus isso, Deus aquilo. E aí então Deus quer mudar a ótica de Abacuque. Por isso ele fala, olhem as nações. Ele fala também, nos seus dias farei. Deus quer que Abacuque tenha a sua ótica mudada, e ele dá esse imperativo, que é uma ordem, olhem as nações. E nessa resposta, ele está respondendo às queixas de Abacuque do verso 2 ao verso 4. E ele está mostrando que Abacuque, eu não estou parado não. Abacuque, eu não estou de braço cruzado não. Abacuque, eu não estou dormindo não. Eu não estou inativo não. Eu estou agindo, mas agindo de uma forma que talvez você não entende. Agindo de uma forma que talvez você não concorda. Deus não estava inativo como Abacuque imaginado. Deus não estava deixando a vida levar as coisas, e sim, Ele estava agindo. Ele já tinha começado a agir, mas de uma maneira, na ótica de Abacuque, inacreditável. Na ótica de Abacuque, inaceitável. Meus irmãos, essa resposta pode ter sido difícil de aceitar, mas vamos concordar que foi uma resposta. E aí que entra na minha e na sua vida. Que muitas respostas de Deus são difíceis de digerir, mas são respostas de Deus. A oração de Abacuque foi respondida, como a minha e a sua oração tem sido respondida todos os dias, mas em muitos momentos não é o que nós queremos ouvir, então nós achamos que Deus não está nos ouvindo. Esse verso nos mostra que Deus é soberano, e Ele controla o cenário político, e usa as nações do mundo para o cumprimento do seu
propósito. Deus, gente, Ele é soberano sobre tudo, e você como cristão, você não pode pensar algo diferente sobre isso. Deus estava usando os babilônicos para cumprir o seu propósito. Deus usou o sírio para cumprir o seu propósito. Deus deu um sonho para Nabucodonosor, pessoas que nunca se renderam ao Senhor, mas na soberania de Deus, cumpriram o seu propósito. Deus conhece todos, e Ele conhece os babilônicos. Eles têm os detalhes dos babilônicos, e é esses detalhes que Ele usa para punir um povo rebelde. E olha, de maneiras mais específicas, as características dos babilônios, do verso 7 até o verso 11, que diz assim: é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para violências, suas hortas avançam como o vento do deserto, e fazem tantos prisioneiros como a areia do mar. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois destrói rampas de terra e por elas a conquista. Depois passam como um vento e prosseguem homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. Meu Deus, olha o povo que Deus escolheu para disciplinar o seu próprio povo. Verso 7, uma nação temível e arrogante. Verso 8, um grande e preparado exército. Verso 9, violentos. Verso 10, zombadores. Verso 11, idólatras que tinham a sua própria força como Deus. Era um povo terrível, era um povo temível, era um povo ímpio. Mas mesmo assim, Deus usaria a pior nação para disciplinar o seu povo. Meus irmãos, olha como nós não conhecemos a Deus. Talvez nós conhecemos parcelas de Deus e não Deus. Por isso eu amo de pregar de maneira expositiva, não somente livros que talvez a gente já sabe de cor e salteado, e sim livros que talvez ninguém expõe, para a gente conhecer mais a Deus. Porque aonde vem o conhecimento de Deus? Na palavra de Deus. E o nosso Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então o mesmo Deus de Gênesis é o Deus de Apocalipse. Nós só temos que entender. E aí, de alguma forma, profetas, livros, dão ênfase em algum atributo de Deus, porque Ele é muito grandioso. E não tem como esgotar a Deus. Mas existem duas coisas grandiosas em Deus. Deus é 100% amor e 100% ira. Para mim, para vocês, isso parece inconcebível, porque parece ser opostos, mas não são. Em Deus não, talvez em você é. Existe uma ira sem pecado, por isso que Paulo fala, irais e não pequeis. Mas nós, como seres humanos falhos, em muitos momentos, ou em todos, nós iramos e pecamos. Mas se o nosso Deus é um Deus santo e sem pecado, Ele ira sem pecar. E por quê? A ira de Deus sempre está atrelada à sua justiça. Ele sempre se ira contra pessoas que estão fazendo coisas erradas. Ele nunca vai se irar em quem está seguindo o caminho certo. Todas as manifestações da ira de Deus são com um povo que estava fazendo coisa errada. Olha como Ele é bom e misericordioso. Ele avisou, e eles continuaram, aí Ele se irou e decretou juízo. Olha como Deus é gracioso. É a perspectiva que você tem que olhar. Mas, meus irmãos, se precisar te disciplinar, Ele vai te disciplinar. Se precisar te puxar a orelha, Ele vai te puxar. Talvez você cresceu com um pai que te mimou, com uma mãe que passava a mão na sua cabeça, e isso estragou você, porque filhos precisam de disciplina. E Deus, por te amar, Ele não vai passar a mão na sua cabeça, Ele vai te disciplinar, talvez de formas que você não concorda, mas Ele é onisciente, você não é. Então descanse na disciplina de Deus. E aí nós temos outro bloco, que é o segundo questionamento do profeta, do verso 2 ao 17 e o verso 1 do capítulo 2. A resposta de Deus piorou a situação de Abacuque. Abacuque estava em crise porque Deus supostamente, na visão dele, não respondia.
Mas agora a resposta de Deus deixou ele mais desesperado. Tem muitos momentos que não saber da notícia nos deixa triste e desesperado. Tem outros momentos que saber da notícia piora a situação. E era isso que estava acontecendo com Abacuque. Abacuque fica perplexo em saber que Deus usaria um povo ímpio, um povo que era inimigo do seu povo, um povo sem temor, como instrumento da sua punição. E agora ele pergunta: quanto tempo os babilônicos vão continuar prosperando? Quanto tempo os babilônicos vão continuar em ascendência? E o verso 12 e 13 diz assim: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás? Senhor, tu designastes essa nação para executar juízo? Ó rocha, determinaste que aplicaste castigo? Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calados enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? A pergunta que ecoa no coração do profeta: por que toleras o perverso? A dúvida de Abacuque é porque Deus tem paciência com os perversos. Olha o questionamento do profeta. Ele não está questionando a disciplina de Deus, mas ele está questionando como Deus iria os disciplinar. Como Deus iria, ou melhor, quem Deus iria usar. Aí vem uma pergunta para mim e para você. Será que eu e você, nós não estamos com essa mesma dúvida? Será que eu e você, nós não estamos com esse mesmo questionamento? E Deus vai responder, já respondeu e vai responder de novo, porque Ele não tem problema com perguntas. Mas as nossas dúvidas revelam algumas coisas do meio do seu coração pecaminoso. E na dúvida aqui de Abacuque, era nada mais nada menos do que ele querendo ensinar a Deus. E muitos de nós queremos ensinar a Deus, meus irmãos. Nós estamos falando do Deus onisciente, que sabe de tudo. Você pode ter um QI elevado, mas você não chega nem perto de Deus. Alguém que é eterno, sempre existiu. Você é limitado, uma hora você vai morrer. E se você estiver em Cristo Jesus, você vai para a eternidade. Mas você começou a viver alguns anos atrás e morrerá e viverá eternamente por causa de Jesus. Ele sempre existiu. Meus irmãos, como nós queremos ensinar a Deus a fazer as coisas? É como seu filho de 3 anos quer ensinar você de 30 a fazer alguma coisa. Mas irmãos, não tem como. Mas em muitos momentos, assim como o profeta, nós queremos ensinar a Deus. Nós achamos: não, Deus está demorando muito esse processo. Não, Senhor, não faz isso não. Não, Senhor, olha, você não está vendo. Meus irmãos, por isso que eu falei na introdução e reitero aqui, a resposta para as nossas dúvidas é crer em um Deus soberano, num Deus onipotente, num Deus onisciente, num Deus eterno. Quando entendemos isso, nós vamos descansar o nosso coração. O nosso desespero é porque nós achamos que Deus está perdido, assim como nós estamos perdidos em muitos momentos. Meus irmãos, Deus não está perdido. Deus nunca perdeu o controle da situação. Por isso, descanse nisso. E as dúvidas para suas perguntas, como a de Abacuque, é não queira ensinar a Deus. Verso 14 ao 17 diz assim: tornastes os homens como peixes do mar, como animais que não governam por ninguém. O inimigo puxa todos como anzóis, apanha-os em sua rede, nele os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por esta razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele desviando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Outra pergunta do profeta: até quando continuará a destruição? O profeta, ele se desespera por causa da destruição do seu povo. O profeta, ele acha que a destruição não seria a solução para a situação, mas Deus pensa diferente dele.
Deus acha que é assim, mediante a destruição, que vocês vão acordar para a vida. E é isso que eu já falei, mas reitero, que nós temos que entender os processos, ou melhor, a didática de Deus, a pedagogia de Deus. É mediante as destruições, é mediante as quedas da vida, é mediante os sofrimentos da vida, que muitos voltam para Deus. Não sei se é o caso de vocês que estão aqui, ou se você que está com essa televisão ligada. Mas muitos vêm aos cultos públicos, ou ligam as televisões, porque uma doença bateu na sua porta. Nem lembrava de igreja, nem lembrava de Deus, nem passava longe, queria ficar nos seus belos prazeres. Mas a crise chegou, lembrei, existe Deus, né? Olha como Deus é maravilhoso, porque se fosse eu, já tinha fulminado essas pessoas, inclusive eu, porque nós somos assim. Mas Ele te recebe, Ele te perdoa. Mas olha que coisa interessante, você precisa passar pelo dia mal, para você voltar para Ele. E aí que entra em algo que eu sempre falo, independente do que você passou ou está passando, pode ser a pior coisa do mundo, se isso te aproximou de Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Porque a maior maldição é você dar certo na coisa errada, é você ter vários sucessos, prazeres, dinheiro, tudo sem Deus, longe de Deus. Porque você vai viver essa vida boa, entre aspas, aqui na terra no máximo 100 anos, mas você será condenado eternamente. Mas você pode viver uma maior dor no presente momento, que te leva a se render ao Senhor, que resultará para você salvação eterna. Por isso, meus irmãos, as disciplinas e as dores da vida, quando nos leva para Deus, é uma bênção. E era isso que Deus estava fazendo com o seu povo. O profeta Abacuque não concordava. Você talvez não concorda, mas meus irmãos, é assim que Deus age. Você pode questionar, a resposta de Deus está aqui, Ele está te respondendo, mas responder você não significa atender o que você quer, mas o que você precisa. Deus tem agido nas nossas vidas, eu e vocês temos que perceber o agir de Deus, e entenda, as disciplinas divinas é para o nosso bem, é para o nosso retorno para o lugar que a gente nunca deveria ter saído. E o último verso, verso 1 do capítulo 2: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Aqui nós temos a espera do profeta. O profeta, ele de alguma forma espera uma resposta de Deus. Mediante esse questionamento, ele espera uma resposta de Deus. E quem espera, espera uma resposta. E aí Deus vai responder no capítulo 2 mais esse questionamento. A pergunta que eu te faço mediante esse verso é se você tem conseguido esperar em Deus. Se as dúvidas têm te levado para perto de Deus, como foi o caso do profeta, ou se as dúvidas têm te levado para longe de Deus, que não pode acontecer isso comigo e com você. O convite da nossa fé é ter fé. Nós devemos crer em Deus. Como eu falei na introdução, o ponto máximo desse livro é o capítulo 2, verso 4. O justo viverá pela fé. Mas quem espera é porque tem fé. Quem espera é porque crê que chegará as respostas. Mas irmãos, entenda algo: quando as dúvidas baterem em sua porta, espere em Deus, confie em Deus. A resposta para o profeta e para esses questionamentos específicos era: eu sou bom, eu estou disciplinando o meu povo, eu quero recuperar o meu povo, e eu sou soberano sobre tudo, então eu uso Babilônia, eu uso quem eu quiser. Pode ser a resposta para muitos dos seus questionamentos, mas talvez você tenha outras perguntas mais particulares. Espere em Deus, que Ele irá te responder. Assim como o profeta, não desista da resposta divina. Para a gente finalizar, algumas aplicações para mim e para você, relembrando de tudo que a gente já falou. A primeira delas: não é pecado ter dúvidas. Não é pecado ter dúvidas. Talvez você já ouviu isso de alguém, e a Bíblia não contempla isso. Em nenhum momento a Bíblia condena ter dúvidas. Então, Deus não tem problemas com dúvidas. Você pode ir até Ele com as suas dúvidas.
Segunda aplicação: as respostas de Deus às suas dúvidas nem sempre será agradável. É esse equilíbrio que eu quero que você tenha. É pecado ter dúvida? É errado? Não, não é. Mas, fica preparado que nem sempre ele vai falar o que você quer ouvir. Ele pode te dar uma resposta dura, como essa que o profeta recebeu. Então o quê? Deus sempre nos responde, mas nem sempre como nós queremos. E terceira e última aplicação: Deus é bom e soberano. Abacuque deveria entender isso, para as dúvidas dele acabar. Você e eu devemos entender isso. Deus é bom e é soberano. É soberano, então ele pode usar o que ele quiser, da forma que ele quiser, no tempo que ele quiser. Descanse. E ele é bom, porque até na disciplina dele é para o bem do seu povo. Porque, como eu falei de nós, mas do seu povo, a maior maldição para ajudar eles continuar longe de Deus, continuar nos seus pecados. Então essa disciplina pelos babilônios era uma bênção que ia levar eles de volta para Deus. Se você entender que Deus é bom, entender que Deus é soberano, as dúvidas que chegam vão embora, porque você vai confiar e esperar em Deus. Espero que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre Abacuque capítulo 1, sobre quando as dúvidas chegam. E mediante a palavra de Deus e a revelação que há nela, a sua vida nunca mais possa ser a mesma. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.